Olá pessoal, tudo bem? Vamos todos saber o que acontece em mais um capítulo da novela Amar, mas antes amiga se inscreva, deixe seu like. No quarto de Érica, Rosalba confronta a filha com palavras duras, dizendo que ela era e ainda é ingênua por acreditar que Fabian voltaria para os seus braços caso Estrela desaparecesse, e insiste para que entenda que ele nunca a amou. Em tom ameaçador, Rosalba exige que Érica a deixe sair, propondo que ambas vão até Fabian, para que ela possa entregar-lhe o dinheiro. Com ironia cruel, declara que adoraria ver a reação dele ao descobrir que Érica estava dando pílulas para a filha dele, afirmando ter provas, pois guardou um saquinho, e que caso Érica negasse, bastaria Fabian pressionar a garota para que toda a verdade viesse à tona. Rosalba provoca dizendo que ao descobrir que a filha estava sendo envenenada, Fabian não só a deixaria, mas seria capaz até de mandá-la prender. Érica, nervosa, retruca dizendo que a verdadeira criminosa é Rosalba, chamando-a de ladra e ameaçando afundá-la se não a deixasse em paz. Rosalba, sarcástica, despede-se chamando-a de minha menina preciosa, prometendo ligar a qualquer momento e dizendo que a adora. Logo depois, Teresa fala com Érica, percebendo que a jovem está magoada com a mãe e perguntando se a ausência dela realmente a afeta, mas Érica, cheia de raiva, afirma que não quer mais vê-la, perguntando por que teve que nascer filha de uma mulher como aquela, dizendo odiá-la e pedindo que não a defendam, pois acredita que ela fugiu com o dinheiro de Ulisses. Teresa se espanta e se benze, clamando pela Virgem Santíssima, e diz a Brisa e Perla que precisam impedi-la. Correm em busca dela, quando a encontram gritam para que pare. Porfírio Cambaleante também se junta a elas, mas já é tarde. Rosalba entra em um carro e foge. Enquanto isso, em outro lugar, durante uma refeição, Fabian elogia o caldo de mariscos que comeram, dizendo que estavam comendo como reis e agradece, mas reconhece que o mérito não é só seu, pois Estrela o ajudou a prepará-lo. Gonzalo, com um sorriso, elogia o talento de Estrela, dizendo que além da beleza herdada da mãe, também herdou bom tempero, provocando Mercedes, que o repreende para não começar com suas brincadeiras. Mercedes, desconfiada, encara Fabian e vai direto ao ponto, perguntando se ele gosta de sua filha. Ele responde sem hesitar que sim, e confessa abertamente que não apenas gosta, mas a adora, a admira e está apaixonado por ela, deixando todos em silêncio. Enquanto isso, Perla entra perturbada, dizendo que Rosalba, mãe de Érica, é uma criminosa e não pode acreditar que ela fugiu com o dinheiro. Abalada, confessa que não sabe onde ela está, pois o celular está desligado, imaginando que já tenha ido embora da cidade. Érica, visivelmente constrangida, confirma que é verdade que sua mãe fugiu com o dinheiro e tenta se justificar, dizendo que tentou impedi-la, mas ela estava obstinada e acreditava que Ulisses havia lhe dado o dinheiro. Érica conta que, segundo a própria mãe, o que ela e Ulisses tiveram não foi apenas uma traição passageira, mas uma relação que durou muitos anos. Estrela, sem acreditar, ouve Érica afirmar que, embora Mercedes tivesse uma certidão de casamento, Ulisses também a considerava sua mulher, que lhe deu aquele dinheiro como um presente para começarem uma nova vida juntos, porque a amava e não suportava viver sem ela. Constrangida, Érica pede desculpas a todos, dizendo o quanto se sente mal por tudo, e o quanto a família é importante para ela, pedindo perdão. Estrela a consola e tenta acalmar a mãe, que começa a passar mal, enquanto as filhas se preocupam. Em seguida, Éder e Azul descobrem desenhos antigos e ficam emocionados ao perceber que foram feitos pela mãe dele. E Éder conta que Azul o ajudou a encontrá-los. E Marina se emociona dizendo que sente estar cada vez mais perto de encontrar a mãe e descobrir o paradeiro do filho perdido, rezando para que ele esteja bem e que sua mãe o esteja cuidando. Enquanto isso, Éder mostra a Gabriel e Brisa uma carta que escreveu para a mãe. Ele conta que colocou a carta dentro de uma garrafa para que o pai a lançasse ao mar no dia seguinte, no mesmo lugar onde jogaram as cinzas dela. Gabriel pergunta por que ele fez isso, e o menino responde que foi ideia de Azul, pois como nunca consegue falar com a mãe em sonhos, decidiu escrever para expressar o quanto sente falta dela. Gabriel o elogia, dizendo que foi um gesto bonito e o manda colocar o pijama para dormir. Na casa de Mercedes, Gonzalo tenta acalmar pedindo que respire fundo, enquanto Estrela avisa que Azul já dormiu e oferece um copo de água para a mãe. Mercedes recusa, e Gonzalo informa que falou com um amigo policial, mas que não podem prender Rosalba porque não há provas do roubo. Mercedes, indignada, diz que não vai deixá-la impune e quer expor o caso nas redes, contando a todos que Rosalba abandonou Ulisses no hotel, que ele morreu por causa dela e que ainda os roubou.
Mas Estrela tenta conter a mãe, que se mantém firme, dizendo que não quer nenhum dinheiro vindo do pai delas porque está sujo, é fruto de infidelidade e prefere que trabalhem para pagar o que devem. Ela encerra dizendo que não quer nada de Ulisses Contreras e pede que entendam. Enquanto isso, Marina conversa com Gabriel, tentando compreender por que ele evita falar sobre a mãe de Éder. Ela o confronta, dizendo que abriram o coração um ao outro, mas que ele nunca contou como conheceu a mãe do filho, se ainda pensa nela ou sente falta. Diz que parece que ele esconde algo ruim, pedindo que revele o que está calando. Gabriel, contido, responde que não é um assunto fácil e promete que contará tudo, mas pede um pouco de tempo. Mais tarde, Fabian conversa com Estrela e tenta se aproximar, dizendo que sente que foram feitos um para o outro. Ela, porém, o interrompe, dizendo que aquilo não pode acontecer. Ele insiste, dizendo que não consegue parar de pensar nela nem no beijo que deram, confessando que se pega sonhando com a possibilidade de serem felizes juntos e admite estar completamente apaixonado. Estrela, emocionada, responde que também o ama, mas sabe que esse amor é impossível, pois ele deve cuidar da filha e ela precisa se dedicar à família. Mesmo assim, Fabian insiste, dizendo que o amor deles vale a pena lutar, que nada que realmente importa é simples e que ele não vai desistir. Estrela tenta encerrar pedindo que parem, mas ele responde que é impossível, pois esse amor o consome e é para sempre. Ele afirma que só depende deles viverem isso, mas ela diz que não é tão simples, pedindo que entenda. Fabian, determinado, responde que entende, mas não aceita e não pensa em renunciar a ela. No fim da noite, Estrela, abalada, despede-se, dizendo que precisa ver a mãe e Fabian, com tristeza, diz boa noite à mulher que ama, enquanto ela se afasta em silêncio. Gabriel fala com Marina de forma calma e serena, dizendo que acredita que devem levar as coisas com tranquilidade, pois ele acaba de terminar o relacionamento com Brisa e quer fazer tudo da maneira correta, sem pressa, afirmando que é melhor seguirem devagar. Em meio à atmosfera de aproximação entre eles, ele diz que o destino os colocou frente a frente e expressa com ternura o sentimento de perda e o vazio que ficou em sua vida, enquanto ela demonstra emoção e receptividade ao gesto afetuoso. Enquanto isso, em outra parte, Brisa lamenta para Pérola o fato de terem estado tão perto de alcançar a mulher que fugiu com o dinheiro e expressa sua raiva por ela ter escapado, dizendo que se tivessem os pescadores junto delas, conseguiriam pegá-la. Pérola comenta que gostaria que Valentim Rios estivesse ali e diante dessa menção, Brisa a provoca, dizendo que ela está interessada nesse pescador e que desde a festa seus ciúmes eram evidentes. Pérola nega, mas Brisa insiste, afirmando que é claro que a irmã está apaixonada, o que provoca desconforto entre as duas. Enquanto isso, na casa de Gonzalo, Javier aparece inesperadamente e é surpreendido pelo avô de Yasmin, que o questiona sobre a presença dele tão tarde. Yasmin tenta se justificar, dizendo que apenas estavam vendo um filme e que o beijo que o avô presenciou foi uma despedida. Gonzalo pergunta se o rapaz a trata bem e se é respeitoso, e a neta responde que sim. O avô diz que ele e o pai da moça deveriam conhecê-lo melhor, mas pede que ela não conte nada a Fabian, encerrando a conversa e mandando-a descansar. Em seguida, Gonzalo conta a Fabian que encontrou Javier em casa e explica que ele foi visitar Yasmin. O filho se irrita ao saber que estavam sozinhos, mas o pai o tranquiliza, dizendo que nada de errado aconteceu. Mesmo assim, Fabian acha inadequado que a filha receba o namorado sem a presença de um adulto. Gonzalo tenta amenizar a situação, dizendo que Yasmin entendeu que deve avisar antes e que Fabian precisa confiar um pouco mais nela. Ressaltando que o rapaz foi atencioso durante o velório de Gertrude e que ambos deveriam conhecê-lo melhor antes de julgar. Mais tarde, Javier encontra Oliver e tenta intimidá-lo, dizendo que se ele se meter novamente com Yasmin, vai se ver com ele. Oliver reage ironicamente chamando-o de arrogante e o provocando por depender do pai rico, afirmando que ao contrário dele, é um simples pescador que trabalha duro e com orgulho, e que o que tem a oferecer é muito mais valioso do que qualquer bem material que Javier possa dar a Yasmin. Em casa, Brisa volta a provocar Pérola, insistindo que ela está apaixonada por Valentim e dizendo que se ela não admite é porque ele gosta de outra, insinuando que ele está interessado em Marina, a mesma mulher por quem Gabriel também está encantado. Brisa tenta convencer a irmã de que as duas devem se unir para afastar Marina da cidade. Pérola rebate, dizendo que é humilhante insistir em um homem que não quer nada com ela. Brisa responde que é mais lamentável gostar de alguém e não ter coragem de assumir, afirmando que vai lutar com todas as forças por Gabriel e aconselhando a irmã a fazer o mesmo, dizendo que se não mostrar as garras, vai acabar sozinha e amargurada.
Na pousada, Teresa leva um chá de lavanda para Érica e comenta que o remédio serve para curar a alma, lamentando que ela sofra tanto por causa da mãe e por Fabian, que foi visto com Estrela, sugerindo que os dois estão cada vez mais próximos. Érica reage, mas Teresa insiste, dizendo que é óbvio que há algo entre eles. Érica tenta se convencer de que enquanto forem amigas, Estrela nunca se envolverá com Fabian. Ela então decide sair, deixando a pousada sob os cuidados de Teresa. Mais tarde, leva uma velha foto delas juntas, de quando eram meninas, e tenta reatar o vínculo da amizade. As duas relembram o passado com carinho, rindo das lembranças da infância e das travessuras da escola. E Estrela agradece a amiga por ter enfrentado a própria mãe e tentado ajudá-las a recuperar o dinheiro roubado. As duas se emocionam, dizendo que se consideram irmãs e que não vale a pena deixar que um homem destrua a amizade. Érica se comove e diz acreditar em Estrela, reafirmando o carinho que sente por ela. Enquanto isso, Fabian desabafa com Gonzalo, dizendo que Estrela pediu para deixarem as coisas como estão, que não quer um relacionamento com ele e que mesmo assim, ele não consegue aceitar. Gonzalo o escuta com paciência e faz piadas para tentar animá-lo, dizendo que mesmo com a idade, ainda tem mais sorte no amor do que o filho. Fabian confessa que está profundamente afetado, que o que sente por Estrela é algo verdadeiro e intenso e que há muito tempo não se sentia assim. O pai o aconselha a aceitar os sentimentos, mas ele lamenta que enquanto Érica estiver no meio, Estrela não conseguirá dar o próximo passo. Enquanto isso, Oliver aparece à janela de Yasmin, dizendo que enviou uma música para ela e pedindo que coloque para tocar. Os dois conversam de forma terna e divertida, e Oliver tenta fazê-la sorrir, dizendo que todas as noites que ela passar na cidade, ele se encarregará de fazê-la dormir feliz. Logo depois, o pequeno Éder escreve uma carta à mãe ausente, dizendo que uma amiga o convenceu a escrever e que gostaria de que ela o conhecesse. Ele fala das coisas de que gosta, conta que ama o mar e as pescas do pai, mas que não suporta amêijoas, e expressa o desejo de ver o rosto da mãe que ele não consegue lembrar, dizendo que o pai sempre lhe fala que ela era a mulher mais linda do mundo. Enquanto isso, Estrela e Érica continuam juntas, rindo e recordando o passado, falando sobre o jeito de se vestir e sobre aventuras da juventude, até que alguém bate à porta. Surpresa, Estrela atende e se depara com Sérgio, que aparece desejando-lhe boa noite, em um clima de tensão e surpresa.